Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai fazer a análise do Carlos Eduardo. Ele lutou o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu e ele tinha nessa época aqui 2 meses e meio de Jiu-Jitsu. Já disse sobre isso, de treinar, de lutar com tão pouco tempo, né? Mas às vezes acontece. Então vamos ver aqui os erros e os acertos dele. Vamos ver o que a gente pode ajudar ou não. Primeira coisa que a gente já repara na postura dele é que a postura dele tá ok, ele tá com a costa engajada e o pé um à frente e um atrás. A única coisa que tá errada aqui é esse pé apontando lá pra direita. O certo é os dois pés estar apontando pro cara, porque aí desse jeito você não tem potência de golpe. Você tem que estar com os dois pés sempre virados pro seu adversário. Isso vai te dar uma base e uma confiança um pouco maior. Um erro comum aqui de todo faixa branca, ou às vezes até do faixa preta, é tentar pegar a qualquer custo na gola, né? Existe queda de todos os tipos de pegada. A pegada na gola é uma das pegadas, acredito eu que é a melhor pegada que tem, mas você também tem a opção de fazer a pegada na manga. Então se você está sentindo que o cara está muito arisco ali em relação à gola, vai na manga que você consegue ajustar. O que não pode é ficar assim, ó, manga, porque né, nesse caso aqui, você só tem uma direção de puxada, que é para trás. Quando você tá com a gola, você tanto empurra quanto puxa. Quando você tá com a manga, só com a manga, você só puxa. A mão à frente é ótimo. Aqui tá ok, de novo, só o pé que tá errado. E aí pode ver que o menino que tá lutando, ele tá com as costas curvadas, ó. Com as costas curvadas, ele não consegue contrair o abdômen. Então se ele vai atacar, olha como é lento o ataque dele. Tá vendo? Dá pra ver de longe que ele vai tentar pegar no kimono. E isso daqui, ó, é um fator determinante na hora de você ter sucesso ou não na hora da queda, que é se manter contraído, né? Então você tá aqui, ele tá com a postura curvada, o que mantém a linha dos olhos um do outro aqui, a linha da cabeça bem próxima uma da outra, o que dificulta o Carlos aqui de fazer qualquer entrada de queda. Quando ele fica com essas costas curvadas, ele começa a sentir um incômodo nas costas e na perna. E aí ele precisa fazer isso aqui, ó. Ele ataca e aí ele precisa afastar, ó lá, e relaxar, ó lá, ó. Ele ataca, aí ele afasta e relaxa, aí ele volta. Isso daqui é por causa da má postura. Pode ver que o Carlos está com a postura boa e ele não precisa descer em nenhum momento. O que talvez inconscientemente gere uma sensação de esse menino tem mais força do que deveria, né? Tá mais treinado do que deveria. Sendo que o Carlos tem 2 meses de jiu-jitsu aqui. Boa, isso foi boa. Aí pode reparar, ó, que como o menino tava manga, olha lá, o menino tá manga e o Carlos pega na gola, tá vendo? Gola, e o menino fica manga. Então o que acontece? Qualquer golpe que o Carlos tente sentar no chão, tipo chamar na guarda, fazer o balãozinho, fazer um golpe de judô mais elaborado, ele tem força para resistir, porque ele tem a força de puxada. Qualquer golpe para frente, um osotogari, uma baiana, ele não tem força de resistir, porque ele não tem nada para empurrar. E aí na hora que o Carlos entra lá embaixo, ele não consegue impedir. Aí a única coisa que ele consegue fazer é abraçar, mas aí abraçar ele toma do mesmo jeito, não tem nenhuma dificuldade pra fazer. Eles são juvenis, eu acho, cara. Então, teoricamente, nem poderia estar abraçando essa cabeça na guilhotina, não. Que tá com a guilhotininha abraçada. Qual que foi o erro do Carlos aqui, ó? Na hora de derrubar, ele tinha que continuar passando, né? Continuar indo pro lado. Ele tava indo pra cima pra tirar a cabeça e acabou perdendo. O cara conseguiu fechar a guarda aqui. Aí volta pro meio. Aqui o menino moscou, tá vendo que ele abre a guarda sozinho? O Carlos tá lá fazendo a posturinha dele lá, tentando levantar, e o menino tá bem, ó. Só que aí o menino tenta abrir a guarda pra atacar. O importante da guarda fechada é você não se precipitar. E o Carlos fez bem, aproveitou a oportunidade de passar o joelho por cima e abraçar a cabeça e jogar o umbigo no chão. Essa mão aqui por dentro é perigosa, porque você pode tomar um triângulo. Mas eu acredito que esse menino aqui não vai saber o triângulo dessa posição, né? Postura certa, olha o pezinho aqui, ó, vivo. Aproveitou o momento correto, na hora que o cara tava se esperneando, ó, o cara tá se esperneando, e aí ele aproveitou pra bater e subir, perfeito, até então ok, pezinho na bunda lá, ó, perfeito também, pode ver que quando ele mantém o pezinho na bunda, mesmo que ele não esteja muito bem, ele consegue manter a montada melhor, né, e aí, um erro na hora de você fazer o upa da montada, né, é justamente entregar esse braço aqui, ó, nesse momento aqui, ó,
Tá vendo esse braço que abraça? Você tá entregando ele pro cara, pra essa perna passar em cima da cabeça lá, ó. E aí ele até tenta fazer na montada, mas não cai. Mas mesmo assim fica numa posição boa de entrar o armlock. E aí, perfeito. Aqui, esse armlock aqui, o ideal é você virar pras pernas, tá? Encarar as pernas do cara pra você finalizar um pouco melhor. Dessa posição, o cara consegue passar por cima de você e escapar do armlock. É que esse menino aqui não ia saber, mas até aqui, ótima luta essa daqui. O ponto, acho que o ponto principal aqui do Carlos é que, assim, que o que me impressiona é que ele lutou muito bem para quem só tem 2 meses e meio de jiu-jitsu na data da competição. E aqui ele relata, aqui ó, na conversa que ele me mandou, ele relata aqui, ó. Faixa branca, peso leve adulto, estava com 72,5, 3 quilos abaixo da categoria. Apenas 2 meses e meio de jiu-jitsu, ele é cego do olho esquerdo. No jiu-jitsu, se ele fosse cego dos 2 olhos, faria diferença. Acho que no cego de um olho esquerdo, talvez piore o tempo de reação dele, né? Porque quem tem a visão de um olho só, acho que perde um pouco da profundidade de campo, né? Se o cara tá longe, se o cara tá perto. Talvez seja por isso que ele tivesse um pouco receoso de ir com tudo na gola. Aí ele fala aqui, foram comigo minha esposa, um colega recente, faixa azul, que não podia ficar na grade dando dica. Todos os oponentes tiveram mestre dando dica. Eu estava sozinho. E aí ele falou, eu também trabalho normalmente, treinei 1 a 2 vezes por dia, mas fiz muita visualização dos seus vídeos. Cara, esse parada de visualizar o que você vai fazer é o crucial. Repara que o adversário do Carlos aqui não sabia o que ele ia fazer. Ele tinha uma noção de jiu-jitsu, né? Que tinha que começar, pegar no kimono e tudo mais. Mas você fica naquela de, o que eu vou fazer quando eu chegar aqui? Se você não pensar antes de você entrar na área, o que você vai fazer... Na hora da luta você não vai conseguir pensar. Na hora da luta é tarde demais. Então você tem que ter algumas posições já engatilhadas para poder fazer A ou B ou C ou D, dependendo da movimentação do cara, dependendo da força do cara, mas é importante que você tenha essas posições. Se você não tiver as posições, vai ficar muito difícil. Aí mais uma luta, a postura permanece igual, mas olha aqui como essa daqui, nessa luta aqui, ó, olha o pé dele, ó, na base e os dois pra frente. Nessa luta aqui, ele tem muito mais chance de derrubar o cara do que na primeira. Os 2 pés estando pra frente. Enquanto que o cara não está com os 2 pés pra frente. Tá vendo como os 2 pés pra frente faz diferença? O cara entrou perfeito. O cara já entrou fazendo a tesoura. Lá, ó. Olha como o cara entra fazendo a tesoura. O cara já entra perfeito. Só que como ele tá com as 2 bases pra frente, dá tempo dele amortecer um pouco o golpe pra cair por cima, né? O que é ótimo, né? No caso, o cara tá com a iniciativa, mas ele já conseguiu não tomar um ponto, o que é 100%. Essa passagem é muito boa pra faixa branca, não é muito boa pra leve, tá vendo? Porque o cara consegue sentar e colocar. Nessa passagem de abraçar as pernas é muito boa pra quem ou é muito grande de tamanho ou é muito pesado. Uma vantagem do Carlos aqui que eu percebi é que o Carlos não desiste da posição. E isso é bastante importante. Principalmente, como ele tem 2 meses e meio de treino, ele só deve ter o quê? Umas 5 posições? Tipo, 4 posições bem encaixadinha? Deve ter e até agora ele só usou uma, que é a baiana, né? Aqui ele tá com a base invertida. Agora ele colocou certo a base de destro. Mas você pode reparar que no começo ele estava de canhoto. Então é importante já manter a base de destro. Se ele quer manter a mão direita na gola, o ideal é que ele fique de destro. Olha lá, ó, ele pegou na perna e ele não desiste. Ó, ele emenda uma posição na outra e vai embora. E se o cara bater ele continua e vai. Isso daqui é uma coisa ótima do Carlos. Apesar da posição ainda tá um pouco fraca, assim, no sentido de qualidade técnica. Mas tem cara que é ruim. Se o cara pega... Ruim assim, não ruim de habilidade, né? Ruim de temperamento. Se ele pega na sua perna, ele não vai largar até ele terminar a posição. O que, obviamente, facilita a posição ser concluída. Toda posição vai ter a movimentação, a entrada e a finalização. Toda posição de queda, no caso, né? Até as posições do chão também tem um pouquinho disso. Mas
tendo muita gente tem a entrada e a movimentação perfeita, mas a finalização uma porcaria. Se você tem o contrário, a entrada meio porcaria, mas a finalização você consegue insistir até você conseguir executar a posição até o final, então é perfeito. Isso que ele fez é o certo, porque quando o cara ele é forte, não tem como abrir a guarda dele, perna longa, não tem como abrir a guarda dele no chão. Então o ideal é realmente trazer o cara pra cima, pezinho vivo. Tá ótimo. Ele ainda tá tomando um pouco de pressão aqui com essa tesourinha do cara, mas pode ver. Normalmente faixa branca, cara, tem uma ou duas posições. Se você espera um pouquinho pra sacar qual é a do cara, você não vai mais tomar a posição do cara. E aí ele entrou no triângulo aqui que puta merda, não precisava, né? Ter entrado nesse triângulo aqui. Deixa eu ver o que ele errou aqui. Ele errou de abaixar a cabeça lá, ele tava bem, só que aí ele abaixou a cabeça e aí o cara retorna ali e encaixa o triângulo. Mas eu acredito que não vai finalizar aqui não, porque o cara não conseguiu fechar certinho. É mais difícil. Tá vendo como o Carlos ele não tem muita posição? Ele tá ali resistindo, firme e forte. O bom disso aqui é que o cara cansa, né? Cansa as pernas. E aí, mesmo ele não sabendo sair, se o cara não souber ajustar, aí lascou-se de vez. O cara vai perder a posição de qualquer jeito. Isso aí tá perfeito. Agora não pode perder esse pé. Se perder essa passagem que ele tentou fazer, que eu acho que fez ele entrar entrar no triângulo do cara. Não pode perder o pé. Perigoso terminar o lock. Então tá ok. Eu acredito que o professor do Carlos seja muito mais pesado que o Carlos. Porque as passagens que o Carlos faz é passagem de cara pesado. Então, com certeza o professor do Carlos, ele é pesado e o Carlos é leve, tem 70 quilos, 72 quilos, né? Às vezes vai ter que adaptar o jogo ou não, né? Ou vai ficar forte pra caramba e vai conseguir fazer. Nessa competição aqui tem dado certo o jogo e a movimentação. Então é isso, a gente viu duas lutas do Carlos aqui. Tem mais duas lutas, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem as duas últimas lutas do Carlos. Vai lá dar uma olhada, porque ele lutou bem pra caramba, eu achei. Os erros estavam ali, mas ele compensava no ódio, na força. E a dica que eu tenho pra dar pra ele é, a partir de agora, desenvolver as posições, né? Deu pra perceber que ele tem pouca posição, mas isso não é ruim, mas também não é bom. Não é ter pouca posição não quer dizer que você vai ser um cara ruim de jiu-jitsu, mas também não vai te ajudar a subir mais o nível de faixa. O ideal é que você tenha um nível equilibrado de posição aí de acordo com a sua faixa, né? A faixa branca é uma faixa que com certeza vai ser mais fácil de passar, de ser campeão, do que a faixa azul e assim por diante. Se você tiver um vídeo para me mandar, manda lá no Instagram, sobe o vídeo pro YouTube e manda lá no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui na descrição. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber minhas novas notificações. Tamo junto.